Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, mulheres. Feliz Dia das Mulheres para vocês, né? Vocês são muito especiais para nós, homens. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos compartilhar da palavra de Deus, né? O título que a gente traz para essa mensagem, você vai entender ao final dela, com certeza. Mas o título são 2 fogueiras e uma cura. Né? Repete comigo, 2 fogueiras e uma cura. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 18. João, capítulo 18, nos versículos 18 e 25. Nós vamos falar um pouco sobre a história de Pedro, o apóstolo Pedro. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 18 e 25. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntando-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não sou. Fecha teus olhos, vamos estar orando. Ó Deus, nós te damos graças, te agradecemos por tudo que tu és o nosso Deus, a nossa confiança está em ti, tu és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas em tuas mãos, crendo, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. Abençoa, Deus, essa palavra que será ministrada. Dá-nos o entendimento necessário para que essa palavra, ao adentrar o nosso coração, seja semeada em terra fértil e venha produzir efeitos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro era um judeu, né, da Galileia, apóstolo Pedro, casado, pescador, um líder por excelência, né? E ele tinha um temperamento predominantemente colérico. Era uma pessoa que queria fazer acontecer. Entretanto, ele tinha vários defeitos de caráter, né? Nós estamos falando das coisas boas de Pedro, mas ele também tinha defeitos de caráter. Problemas de relacionamento, extremamente instável, às vezes estava bem, às vezes estava mal, inseguro, dotado de uma vontade fraca, inconstante, oscilante, entre momentos de intrepidez e outros de profunda depressão. Esse era Pedro. Esse era Pedro. Jesus, queridos, ele escolheu os 12 para estar ao lado deles, e eram pessoas que não eram perfeitas. Jesus decidiu descascar esse abacaxi que se chamava Pedro. Jesus decidiu descascar esse abacaxi que se chama Renato. Eu sou um abacaxi. Quantos aqui são abacaxis? Pessoas difíceis, sabe? Mas Jesus decidiu trabalhar com você. Te escolheu. Ele te escolheu. Pedro, ele amorosamente, ele é recebido pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele decide iniciar um processo de cura sobre a vida de Pedro. Jesus, ele tinha um projeto para aquele homem. Mas Pedro precisava passar por um tratamento, uma restauração. Essa reflexão, queridos, eu quero assim chamar a atenção para o tratamento de choque que Pedro passou. Pedro passou por um tratamento de choque. E Jesus trouxe esse tratamento para Pedro a fim de recuperá-lo, né? A intenção, queridos, essa reflexão que a gente vai estar trazendo nesse momento é justamente que nós possamos também receber um tratamento e uma cura da parte de Deus. Quantos aqui querem ser curados? Eu preciso de cura da parte de Deus? Pedro, queridos, ele conviveu com Jesus 3 anos. 3 anos, Pedro esteve ali, ó, lado a lado com Jesus. Teve relacionamento com Jesus. Eu tenho 20 anos que eu ando no caminho do Senhor. E daqui para a glória, em nome de Jesus. Quantos aqui tem 3 anos que andam com Jesus? 5 anos, 10 anos, 15,
Ou seja, você tem um tempo já que você anda com Jesus. Você tem um relacionamento com Jesus, amém, queridos? Quantos aqui se relacionam com Jesus? O se relacionar com Jesus é justamente você estar orando a Deus, é você estar entregando a sua vida a Deus. Pedro, ele presenciou, queridos, milagres. Pedro presenciou prodígios. Lembra da pesca maravilhosa? Pedro presenciou a pesca maravilhosa. Curas espetaculares. O coxo andando. O morto ressuscitando. Queridos, Pedro, ele teve tempo suficiente para crer em Jesus incondicionalmente. Quantos estão entendendo? Pedro teve esse tempo suficiente. Queridos, eu gosto de fazer um paralelo. Muitos de nós já temos tempo suficiente para crermos em Jesus incondicionalmente. Amém, queridos? Já temos o tempo suficiente. Pedro, ele era um homem corajoso. Eu estou falando corajoso entre aspas, tá, querido? Pedro era um homem corajoso. Jesus, ele lhe dá um aviso. Ele dá um aviso para Pedro. Abre comigo aí, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Deixa lá marcado em João, que nós vamos voltar para lá, mas vamos lá em Mateus. Mateus 26, 31 a 35. Diz assim o Evangelho. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Preste atenção no 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Queridos, Pedro andou com Jesus. Ele teve tempo necessário, suficiente, para crer nas palavras que Jesus pronunciava como ensinamento para os discípulos, em particular para ele também. E Pedro aqui, nesse momento, ele não entende o plano de Jesus Cristo. E coloca em xeque: não, eu vou estar do seu lado. Se for necessário, eu morro para contigo. Pedro, queridos, dá mostras do temperamento e do comportamento dele. Ele verdadeiramente, ele ainda não estava vivenciando a presença de Jesus Cristo. Quer ver uma coisa? Vamos voltar lá em João. João capítulo 18. 18 no verso 10. Vamos ver assim o comportamento de Pedro. João 18, versículo 10, tá, queridos? Jesus, ele acabara de ser traído. Ele estava sendo preso, queridos, quando Pedro difere um golpe de espada em um dos soldados. Tem noção disso? Um homem que andava com Jesus. Diz assim, versículo 10: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Queridos, quantos de nós andamos com Jesus, professamos a nossa fé em Jesus Cristo, mas tem uma situação que está acontecendo e nós saímos de si e cortamos a orelha, entre aspas. Pisa no meu calo. Sabe aquele crente que é 100% espiritual? Quando está na igreja. Quando sai da igreja, se você pisar no calo daquele crente, até a palavra torpe sai. Ou seja, está cortando a orelha do servo, está saindo da presença de Jesus Cristo. Se Pedro, queridos, tivesse verdadeiramente rendido ao senhorio de Jesus, saberia que aquilo que estava acontecendo era para acontecer. E não deixaria que o seu ímpeto, a sua vontade de fazer justiça com as próprias mãos, viesse à tona. Quantos aqui gostam de fazer justiça com as próprias mãos? Seja sincero. Então, o irmão foi sincero, mas muitas vezes, querido, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos dar o nosso jeito. Nós queremos, sim, executar da maneira que nós entendemos que é.
Acalma o teu coração, porque Deus está no controle da tua vida, e Deus vai dar a válvula de escape, é Ele que vai fazer acontecer, não é você que vai cortar a orelha do servo, não, aquieta a tua alma, e deixa Deus ser Deus da tua vida. Pedro, ele precisava passar por um plano de Deus, um plano no qual o seu caráter, ele ia ser moldado. Quantos aqui precisam ter o caráter moldado? Eu preciso ter o meu caráter moldado. Pastor, você não está pronto? Não, eu não estou pronto. O dia que eu estiver pronto, eu vou para a glória. E esse dia vai demorar um pouco, porque eu quero viver mais um pouco nessa terra, eu quero estar do lado da minha esposa, dos meus filhos. Mas nós precisamos, queridos, buscar a perfeição. Perfeição essa que vai chegar no grande dia. Precisamos estar atento à voz de Deus. Pedro precisava ter o seu caráter moldado por Jesus. Lembra do alerta de Jesus, quando falou para Pedro, tu me negarás 3 vezes? Nós lemos aqui ainda há pouco, lembra disso? Amém, igreja? Está acompanhando? A soberba, preste atenção, o orgulho, preste atenção aqui comigo, impediram Pedro de reconhecer que precisava de mudança. Impediram. Jesus já tinha anunciado para Pedro, tu me negarás 3 vezes. E Pedro quis fazer da maneira deles. Queridos, muitas vezes nós impedimos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Sabe por quê? Por causa de soberba, por causa de orgulho. Nós precisamos de cura, precisamos de transformação. Quantos estão entendendo o que Deus está falando contigo nessa manhã? Queridos, esse mesmo desvio de comportamento, ele é refletido na primeira fogueira. Preste atenção, nós vamos chegar na primeira fogueira agora. Quando Pedro nega Jesus, eu estou lendo o Evangelho de João, mas eu quero ir no Evangelho de Lucas. Vamos lá, volta um pouquinho, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, no versículo 54 e 57. 54 a 57, diz assim, então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entre mentes, uma criança, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Ou seja, Pedro negou a Jesus a primeira vez. Versículo 58 a 60, já fala sobre as outras 2 vezes que Pedro novamente negou a Jesus. E o que aconteceu? Cantou o galo. Versículos 61 e 62, escuta bem, veja bem o que está escrito. Então, voltando-se o Senhor, preste atenção, Pedro negou a Jesus Cristo. Naquele momento, Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saindo dali, chorou amargamente. Queridos, Pedro estava passando por um processo de cura. Quantas vezes nós negamos a Jesus Cristo na nossa existência? No nosso dia a dia, com a maneira que nós nos comportamos, com a maneira como nós vivenciamos o nosso dia a dia, nós negamos a Jesus. Se você se examinar, você vai ver que você precisa melhorar em várias situações, melhorar na questão de não negar a Jesus Cristo. Situações adversas você vai estar passando no dia a dia, é desse jeito. E no momento que você estiver passando por uma situação adversa e precisando de cura, Jesus vai fitar os olhos em você. Ele vai direcionar os olhos para você. Não na maneira de estar te acusando, mas trazendo cura, trazendo tratamento, te trazendo uma oportunidade de mudança. Quantos vocês estão entendendo? Pedro aqui já estava recebendo da parte do Senhor uma oportunidade de mudança, mas Pedro saiu dali e chorou amargamente. Jesus, ele confronta Pedro, e o propósito do Senhor na vida de Pedro, ele começa a acontecer. Quantos aqui creem que tem um propósito? Poucos?
Querido, você tem um propósito. Deus te estabeleceu nessa terra com um propósito. Todos nós temos um propósito. E esse propósito só vai se cumprir na nossa vida quando nós nos sujeitamos ao senhorio de Jesus Cristo. Faltava isso para Pedro. Faltava ele se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo. Pedro, queridos, caiu em si, ainda que de forma tardia. E ele, naquele momento, ele via que precisava de mudança. Já aconteceu com você, de cair em si? Olha, teve momentos na minha vida que eu precisei cair em si, sabe? Cair em mim mesmo. E verdadeiramente, ali eu tive um encontro com Deus. Aliás, foram vários encontros. E ali eu pude observar que eu precisava de mudança. Quantos de nós precisam de mudança? Sabe, Deus fala conosco em momentos inusitados. Deus fala contigo frente a frente no espelho do banheiro. Quantos aqui tem espelho no banheiro? Quando você estiver olhando ali no espelho, Deus vai falar contigo. Você nunca mais vai olhar para o espelho da mesma forma. Você vai falar, Deus vai falar comigo. Vai falar. Vai falar, sabe aonde? No travesseiro, quando você estiver deitado. Queridos, quando você estiver no seu dia a dia se irando, assim como Pedro foi lá e cortou a orelha do servo, não corta a orelha de ninguém não, tá, gente? Mas aquieta a tua alma. Chega em casa, ora a Deus, no secreto do teu quarto, deita no travesseiro e deixa Deus falar contigo. Deus vai falar. Não tome atitude nenhuma quando você estiver naquela situação de estar irado, porque uma atitude naquele momento pode ser algo totalmente tolo da sua parte. Então precisamos escutar a Deus, precisamos nos aquietar. Queridos, preste atenção. Na sequência, dos acontecimentos, nós tivemos o julgamento de Jesus, a multidão, pedindo a crucificação do Senhor Jesus Cristo, a própria crucificação, o sepultamento e, por fim, Jesus ressurreto. Jesus ressurgiu. E Pedro estava acompanhando toda aquela situação. Mas Pedro, ele continuava, queridos, desacreditado com aquilo. Ele estava desacreditado com aquela situação, sem saber o que fazer e como fazer. Só que, queridos, Jesus Cristo, ele não esquece da nossa trajetória de vida. E ele não esqueceu que Pedro precisava ter um encontro verdadeiro com ele. Afinal de contas, ele sabia que Pedro tinha um propósito. E ele precisava tratar de Pedro assim, de maneira única. Queridos, Jesus Cristo quer tratar conosco de maneira individual. Quantos creem nisso? Pedro, ele precisava ter esse encontro com Jesus e nada mais, nada menos que reproduzir aquele mesmo local, aquela mesma situação. Nós vamos chegar na segunda fogueira. Vamos lá para João, capítulo 21. João, capítulo 21. Nesse momento, Jesus já estava ressurreto, ele já estava do outro lado do rio, e ali tinham 7 discípulos pescando, e eles avistaram aquele homem, e Jesus os chamou para ali poderem compartilhar do peixe, e no versículo 9, diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Opa, olha a segunda fogueira aí. E em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Queridos, nós vamos entender essa questão de fogueiras, nós vamos chegar lá. Mas nesse momento, Jesus Cristo está reproduzindo o cenário parecido com Pedro, com a situação da primeira fogueira. Jesus Cristo queria trazer cura para Pedro. Versículo 15 a 19, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão,
Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, forem velhos, estenderás mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Queridos, há um mistério revelado nessas três perguntas que o Senhor Jesus faz para Pedro. Tu me amas, tu me amas e tu me amas. Jesus confrontou Pedro por 3 vezes. Na primeira pergunta, a palavra usada no grego, a tradução do amas ou amor é ágape, ou seja, é o amor de Deus. Jesus perguntou a Pedro, você me ama com amor divino, como eu amo? Pedro respondeu que sim, e Jesus lhe respondeu, apacenta os meus cordeiros. Isso queria dizer, queridos, dá o melhor dos sustentos aos meus filhinhos. Pedro estava sendo curado, sendo tratado. Pela segunda vez o Senhor lhe perguntou, Pedro, tu me amas? A mesma palavra usada da primeira vez, ágape, o amor divino. E a mesma resposta de Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe responde novamente, pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, cuida, disciplina, ensina, exorta, corrige as minhas ovelhas. Jesus está trazendo um ensinamento para Pedro. Pela terceira vez, o Senhor Jesus Cristo pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Só que dessa vez, a palavra em grego já não é mais ágape, mas sim filéu, que quer dizer amor de amigo. Por isso, Pedro chorou e reconheceu sua falha. Você vai entender por quê. É a sua necessidade profunda de cura. Queridos, Pedro, ele foi incapaz de amar a Jesus como amigo. Amém, queridos? Jesus lhe respondeu, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, dá o melhor dos meus sustentos às minhas ovelhas. As minhas ovelhas precisam do seu cuidado. Pedro, ele não conseguiu amar Jesus com o amor filéu, o amor de amigo, para chegar no nível do amor ágape. E ele precisava ter esse amor incondicional, de saber e olhar para os seus irmãos, não com a visão carnal, mas com a visão espiritual, de ter o entendimento do que se passa. Por isso, Pedro foi confrontado, tu me amas? Por que você faz dessa forma? Sabe, querido, Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, ele nos confronta diariamente. E ele fala assim para mim, Renato, tu me amas? Então muda essa atitude. Joãozinho, você me amas? Por que você fala desse jeito com a sua esposa? Fulano de tal, você me amas? Por que ao sair da igreja você fala palavrão? Fulana, você me ama? Por que você gosta de ficar vendo novelas, se entupindo de coisas mundanas? Era isso que Jesus Cristo estava trazendo para Pedro. Uma cura do seu interior. Queridos, nós como crentes em Jesus Cristo, cristãos, nós precisamos colocar para fora a nossa essência, que se chama Jesus Cristo. Pedro precisava colocar para fora a essência, precisava ser curado no seu interior. Quantos de nós precisamos ser curados no interior?
Sabe, queridos, nós precisamos verdadeiramente ter esse encontro com Jesus Cristo, para nós chegarmos ao amor ágape, que Jesus está pedindo para Pedro: tu me amas? Nós precisamos passar pelo amor filial, ou seja, reconhecer Jesus como nosso amigo, sim, mas não ficar em somente isso. Nós precisamos mais que isso. Nós somos noivas de Jesus Cristo, amém, queridos? E uma noiva, ela precisa se preparar para a noite de núpcias. Então, precisamos conhecer o nosso noivo. Precisamos ter relacionamento. Precisamos, sim, visualizar esse amor ágape. O amor no qual Jesus move as nossas situações, as nossas atitudes. Não podemos nos mover simplesmente pelo que achamos que é certo. Não, Senhor Jesus. Se for possível, eu vou morrer por você. Não foi assim que Pedro falou? E Jesus falou assim para ele: olha, você vai me negar 3 vezes. Eu vou voltar nisso, tá, queridos? Eu vou voltar nisso. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos que vamos fazer tal coisa. Nós damos um amém. E esse amém não se cumpre. Quando a palavra de Deus diz que todo voto que você fizer a Deus, cumpra-o. Entende o que eu estou falando? Queridos, nós precisamos sair da normalidade. Nós precisamos ser crentes espirituais. Quantos vocês estão entendendo? Não é o crente espiritual que bota o seu terno dia de domingo, vem para a igreja e aleluia! Eu estou sentindo um arrepio aqui. Não. Mas temos que ser crentes verdadeiramente, que vivem o reino de Deus. E quando nós dizemos que é viver o reino de Deus, queremos sim anunciar o reino de Deus a todo povo, nação, a toda criatura, mas nós precisamos ter o reino de Deus implantado dentro de nós. Pedro, ele precisava ter o reino de Deus dentro dele. Por isso que Jesus fitou ele, olhou nos olhos, ele visualizou o interior de Pedro, e Pedro obteve cura da parte de Deus. Aleluia. Pedro teve seu caráter totalmente transformado. Totalmente transformado. A partir daquele encontro com Jesus Cristo. Ele que no início apenas gostava de Jesus. Muitos de nós gostamos de Jesus, né? Quantos aqui gostam de Jesus? Nós temos que amar Jesus de maneira incondicional. E Pedro precisava passar por essa fase, sair do gostar para o amar. Pedro, ele teve seu chamado confirmado. A partir do momento que ele obteve cura. Nós, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos convictos, seguidores de Jesus Cristo, precisamos ter o nosso chamado confirmado. Quando eu digo chamado, eu digo propósito. E repito para você, Deus tem um propósito na tua vida. E quem impede o propósito de ser confirmado na nossa vida, somos nós mesmos, com a nossa atitude. Querido, Jesus Cristo, quando teve esse encontro com Pedro a primeira vez, ali, numa fogueira, Jesus Cristo estava sendo preso, ou melhor, estava preso. E ali Pedro negou Jesus por 3 vezes. Aquela fogueira, Jesus Cristo é luz, amém, queridos? Aquela fogueira estava trazendo luz para Pedro. Muitos crentes andam por aí, em lugares que não eram para andar, e não tem fogueira nenhuma acesa. Estão na escuridão. Quantos vocês estão entendendo? Você tem que estar em lugares, ó Deus, em lugares no qual você saiba que Jesus está ali, que a fogueira está acesa. E quando Jesus reproduz essa mesma fogueira, isso ele já ressurreto, Jesus novamente está trazendo luz para Pedro. E Pedro ali verdadeiramente teve um encontro real com Jesus Cristo. 2 fogueiras, uma cura.
Nós precisamos enxergar Jesus na luz. Precisamos enxergar Jesus para ter mudança de comportamento. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Nós precisamos escutar o chamado do Senhor e verdadeiramente aceitar e assumir o chamado da parte dele. Amém, queridos? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu vou chamar os músicos para estar nos acompanhando. Quantos de nós precisamos ter um encontro real com Deus? Sabe, queridos, Pedro era crente. E aí você pensa assim, eu sou crente, eu não preciso de mudança. O crente precisa de mudança, sim. O crente precisa de tratamento, sim. O crente precisa de mudança de trajetória se você estiver indo para um lugar errado. Sabe, Jesus, na sua infinita misericórdia, foi isso que ele teve para com Pedro. Essa mesma misericórdia que ele tem com a sua vida e com a minha. Ele trouxe Pedro à vida. E nós precisamos sim ter essa vida abundante em Cristo Jesus. Quando Jesus anuncia que nós temos direito a essa vida abundante em Cristo Jesus, foi isso que ele trouxe para Pedro. E Pedro foi confirmado como pastor da igreja. Queridos, nós não podemos andar tropeçando por aí. Não podemos tropeçar nos mesmos erros. Não podemos andar por aí de maneira que estamos dando mau testemunho. Ah, queridos, o crente em Jesus Cristo, não de maneira religiosa precisa dar bom testemunho, mas de maneira tal que vai brotar dentro de você esse bom testemunho. Sabe, Jesus Cristo quer mudar a tua vida. Jesus Cristo, Ele quer mudar a trajetória da tua vida. Não, eu não estou fazendo apelo ainda para a salvação, vou fazer. Mas eu quero dar uma oportunidade para você, crente em Jesus Cristo, sabedor que precisa de mudança, sabedor que precisa verdadeiramente mudar certos comportamentos na sua vida. Ó, queridos, isso aí é momento de você exercitar a tua fé. É momento de você ter intrepidez de tal forma que você vai falar assim, não, eu quero mudança na minha vida, sim. Sabe por quê, queridos? Jesus, Ele nesse momento, Ele está falando para você, tu me amas? Ei, fecha teus olhos. Não olha para o pastor não. Tu me amas? É isso que Jesus está falando contigo nessa noite. Tu me amas? Tu me amas? Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queridos, nós vamos cantar novamente esse corinho. Há uma presença maravilhosa nesse lugar. Há uma presença maravilhosa nesse lugar. Sabe, querido, Jesus quer te trazer cura nessa manhã. Ele está tendo um encontro contigo. Sabe, queridos, você pode ter passado por momentos na tua vida que você sim negou Jesus Cristo. E o galo cantou. O galo cantou, anunciou. Queridos, nessa manhã, Jesus Cristo te chama para te curar, para te dar uma nova oportunidade, para te colocar no eixo. Ele fita nos seus olhos. Ele quer te dar uma oportunidade de cura. Sabe, o pastor, ele não quer te constranger, não. A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus, ela tem o poder e a autoridade do próprio Deus de trazer mudança de comportamento. E sabe, queridos, quando eu quero ter mudança de comportamento, eu tenho que ter uma atitude. Atitude. Foi isso que Pedro teve, atitude. Nós vamos cantar novamente esse corinho. E sabe, queridos, você que quer mudança na tua vida, sai do teu lugar e vem receber oração aqui na frente. Porque aqui na frente, Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. É mediante a tua atitude de mudança. Eu estou falando para crente. Crente. Meu orgulho me tirou. O orgulho pode ter te tirado do jardim. Mas a humildade em Jesus Cristo, Ele repõe o jardim dentro de você. Os pastores, diáconos, diaconisas, diáconos, diácono Nilson, Lúcia, Marisa. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Aleluia! Eu quero conhecer Jesus. Aleluia! Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós queremos te conhecer, ó Deus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sabe, queridos, o orgulho, uma vez pode ter te tirado do jardim, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele te coloca no jardim de volta. E sabe, quando Ele te coloca no jardim de volta, é a presença de Deus. É isso que você precisa, estar no jardim da presença de Deus. E é isso que eu ministro sobre a tua vida nessa hora. Presença de Deus, presença constante do Espírito Santo, mudança de vida, transformação. O Espírito Santo sempre de forma abundante na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua graça, manifesta o teu querer.
traz cura para o teu povo, cura para o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Exercita a tua fé e recebe o toque de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh. Jesus está curando nessa manhã. Jesus está curando nessa manhã. Ele está te dando uma nova oportunidade. Aleluia, aleluia. Exercita a tua fé. Receba o novo de Deus sobre a tua vida. Receba a vida abundante de Cristo Jesus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh. Declare Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, aleluia. Yeshua. Nesse lugar, a nuvem da presença do Senhor, e você está sendo tocado nessa hora. Deus está te trazendo cura, Deus está transformando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Os irmãos estão sendo ministrados, mas eu quero dar oportunidade para você. É para você mesmo que está aqui nessa manhã. Sabe, Jesus Cristo te trouxe aqui nessa manhã, e Ele tem um propósito na tua vida, e esse propósito Ele vai se cumprir, mas você tem que tomar uma atitude de se render a Ele, de confessar Jesus como Senhor na sua vida. Será que você tem coragem de levantar a tua mão e dizer: eu quero? Quantos aqui que ainda não tem Jesus Cristo e querem receber esse Deus na sua vida? Levanta a sua mão bem alto, bem alto. Eu tenho certeza que você está aqui. Eu tenho certeza disso, porque o Espírito fala ao meu coração. E eu oro por você nessa manhã. Quantos aqui já andaram no caminho do Senhor e hoje se encontram afastados da presença de Deus? Deus está te chamando também nessa manhã. E Deus quer trazer para você o novo dele. Será que você tem coragem de sair do teu lugar e receber Jesus Cristo, renovando a tua aliança para com Ele? Cadê você? Sabe, igreja, eu te dou liberdade agora, igreja, porque mais do que ninguém você conhece o teu irmão do lado, da direita, da esquerda. Você sabe quem precisa de Jesus. Aliás, todos nós precisamos. Mas eu falo de
pessoas que precisam ter um encontro com Deus nessa manhã. Eu te dou liberdade nessa hora, a você oferecer Jesus para essa pessoa que está do seu lado. Cutuca ele, cutuca ela, faça isso agora. Quer ir lá na frente? Eu te ajudo, eu vou contigo lá na frente. Faça isso agora em nome de Jesus Cristo. Se você precisa desse apoio, tem um crente aí do seu lado que está te tocando nessa hora e está disposto a te encaminhar, a vir aqui na frente. Quantos querem Jesus? Aleluia, aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade me colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu valeria. Sabe, o orgulho, queridos, é destrutivo. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, o meu coração arde. Aliás, de todos os pastores que estão aqui, arde por salvação. E eu sei que você está aqui nessa manhã e precisa ter um encontro com Deus. Solta Satanás! Liberta! Em nome do Senhor Jesus Cristo! Traz salvação para o teu povo! Aleluia! A Neuza está voltando para a casa do Senhor. Aleluia! Sabe, queridos, eu sempre, nesses momentos, eu visualizo a arca de Deus, sabe? Ela se fechando. Será que teremos uma nova oportunidade? A arca de Deus, ela vai se fechar. A Neuza vai receber a salvação dela. E você? Vai ficar de fora? Vai ficar de fora? Eu vou convidar a pastor André, por favor, faça essa oração. Pastor, faça essa oração, por favor. Amém. Vou fazer uma oração. Eu vou pedir que a senhora repita essa oração comigo, tá bom? E a igreja vai te acompanhar, tá bom? A igreja vai te acompanhar. Você não vai fazer essa oração sozinho, não, tá? Assim como foi feita o primeiro momento, a obra ela é constante. A obra ela é contínua, assim como na minha vida, na vida do pastor Renato. Então, eu peço o auxílio da igreja e vamos juntos orar com a nossa irmã. Amém?
Senhor Jesus, nesta manhã, eu me reconcilio contigo. Me perdoa pelos meus erros, por estar distante de ti, meu relacionamento contigo. Mas nessa manhã, eu retorno para os teus braços, eu retorno para a tua casa. Amém e amém. Estenda suas mãos e vamos orar por ela. Amém? Pai, eu te dou graça, porque a tua filha, Senhor Deus, nesta manhã, retorna para os teus braços. Oh Deus, nós sabemos que isso não é ao acaso. Sabemos que isso não é fruto circunstancial. Mas a circunstância promoveu, ó Deus, de fato, que a tua vontade se manifestasse. Ó Deus, eu venho nessa hora, juntamente com a tua igreja, pedir que o Senhor venha sustentar a tua filha na tua caminhada. Ó Deus, venha fortalecer os teus pés. Ó Deus, que não sejam vacilantes, que ela, Senhor Deus, na sua caminhada, possa, Senhor Deus, se vincular contigo de uma vez por todas. Ó Deus, assim como nós estamos aqui, nós, Senhor Jesus, decidimos caminhar contigo. Ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem colocado, ó Deus, energia e força espiritual nos nossos pés, nas nossas mãos, tem restaurado os nossos olhos, restaurado a nossa motivação. Ó Deus, assim te peço para que faça com a tua filha. Ó Deus, para que ela se apaixone e se relacione contigo como nunca antes ela teve um relacionamento contigo. E eu te peço, Deus, a plenitude do teu Espírito sobre a vida da tua filha. E eu faço isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deixa eu ver.